Bem, senhores, eu peço então para que componha a nossa mesa a Elaine Fidalgo, por gentileza. Está presente, Elaine Fidalgo. Evaldo Paiva Lima, de Paiva Lima, por gentileza. Fiquem, por favor, à vontade aí em qualquer lugar. Ana Paula Toreta, por gentileza. Bernadette da Conceição Pedreira. Queria agradecer a presença de todos. Olá, bom dia. A primeira apresentação será da Elaine, né? Bem, então, primeiro, bom dia a todos. Quero agradecer aqui o convite, né, que nos foi feito e também parabenizar pela iniciativa desse evento e agradecer também a presença de todos aqui hoje. Bem, nós temos uma sessão aqui, as 4 apresentações, né, de pessoas, pesquisadores da Embrapa Solos, e a minha parte, né, uma introdução, e eu vou falar sobre geotecnologias aplicadas ao planejamento do uso da terra no espaço rural. Falar um pouco, então, da experiência da Embrapa Solos nessa área. É o seguinte. Então, primeiro dar uma ideia, né? Muitos talvez conheçam, outros não. A Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela é ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, a Embrapa tem como missão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. A Embrapa trabalha em todo o território nacional, com suas 46 unidades descentralizadas, unidades de pesquisa, mais 16 escritórios de serviços. Tem também ações no exterior, através do programa LABEX, e cooperação técnica internacional de projetos de apoio a países em desenvolvimento. Quando a gente fala que a Embrapa trabalha, né, para a sustentabilidade da agricultura, entenda-se a agricultura no sentido mais amplo do espaço rural, né, essa paisagem toda que envolve o território, espaço rural. Bem, a Embrapa hoje tem como uma de suas áreas prioritárias, né, a pesquisa em geotecnologias. E para isso, ela organizou um portfólio que foi feito para organizar melhor a produção e o conhecimento nessa área. Então, esse portfólio, que é chamado Portfólio Monitoramento da Dinâmica do Uso e Cobertura da Terra no Território Nacional, ele reúne todas as ações de pesquisa e projetos da Embrapa no Brasil inteiro nessa área. Só para ter uma ideia, né, esse portfólio ele se propõe a reunir todas as pesquisas que trabalham analisando todos os fatores que interferem na dinâmica de uso e cobertura da terra e, a partir dessas análises, ter como resultados e produtos zoneamentos, análise de risco, estimativa de produção e produtos derivados da análise da dinâmica do uso e cobertura da terra. A Embrapa Solos, que é onde nós trabalhamos, é uma unidade da Embrapa, que fica sediada aqui pertinho, no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, e tem também uma unidade aqui em Recife, que trabalha na região do semiárido. A Embrapa Solos desenvolve pesquisa, desenvolvimento e inovação
em solos e sua interação com o ambiente, para a sustentabilidade da agricultura tropical. Então, ela coordena todas as pesquisas, todas as ações para prognosticar e promover medidas preventivas de riscos ambientais em decorrência do uso do solo e da água. Né? Hoje, nós contamos aqui no Rio de Janeiro com 55 pesquisadores, além de analistas, técnicos e assistentes, e em Recife, o grupo que trabalha com solos no semiárido, 15 pesquisadores. Para ter uma ideia, a partir do eixo, né, que é o estudo de solos, aqui tem um mapa de solos do Brasil, só para representar, os tipos de trabalhos derivados do conhecimento dos solos e sua distribuição espacial. Então, esse conhecimento, ele vai subsidiar os trabalhos de planejamento ambiental, todos eles desenvolvidos na Embrapa Solos. Sistemas de classificação de terras, por exemplo, aptidão, terras para irrigação, zoneamentos diversos, vocês vão ter uma palestra só sobre zoneamentos em seguida. Modelagem de mapeamento e atributos de solo, isso é muito importante, por exemplo, em agricultura de precisão. Manejo conservacionista das terras e as informações reunidas em sistemas de informação, nesse caso, de solos brasileiros. Bem, e onde se aplicam as geotecnologias nisso tudo? As geotecnologias são utilizadas para todos os trabalhos que desenvolvemos de levantamento, análise espacial integrada, diagnósticos, suporte à decisão, para a elaboração de mapeamentos, por exemplo, mapeamento digital de solo, mapeamento de uso e cobertura, zoneamentos diversos, monitoramento, acompanhamento da dinâmica de uso da terra, de expansão agrícola, mapeamento, monitoramento de degradação das terras e modelagens para simulação de cenários, estudos, por exemplo, de processos erosivos. Então, são exemplos, né, de trabalhos que são desenvolvidos na Embrapa Solos com o uso de geotecnologias. O objetivo aqui é trazer para vocês um panorama das atividades que nós desenvolvemos. E, por último, todo esse trabalho, toda a informação aqui gerada tem que estar organizada e disponibilizada. Né? Então, também é um dos trabalhos que a gente desenvolve, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Bem, eu vou mostrar, então, alguns exemplos, né, de produtos, resultados dessas pesquisas, e eu tentei trazer exemplos, porque nós trabalhamos em todo o território nacional. Eu tentei, ao máximo, trazer exemplos aqui mais próximos, né, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro. Então, um exemplo de mapeamento digital de solos, esse trabalho que foi feito da distribuição do carbono orgânico no estado do Rio de Janeiro. Esse tipo de estudo tem bastante aplicação, por exemplo, em outros estudos sobre mudanças climáticas ou mitigação dos efeitos de mudanças climáticas, além de estudos sobre características de solo, fertilidade do solo, até mesmo para um planejamento do uso da terra em relação aos diferentes conteúdos de carbono orgânico nos solos. Um outro estudo, também bastante utilizado, é o mapeamento de fertilidade dos solos. Eu trouxe como exemplo o mapeamento da disponibilidade de potássio. Aqui uma estimativa para todo o Brasil e de sua disposição espacial. E aqui um estudo feito específico para o sudoeste goiano. Esse tipo de informação auxilia no conhecimento da fertilidade dos solos, da demanda por fertilizantes e também no planejamento da ocupação dos diversos tipos de solo com culturas agrícolas também diversificadas. Né?
Um exemplo de zoneamento agroecológico, eu trouxe aqui uma parte, né, uma das cartas do zoneamento agroecológico do estado do Rio de Janeiro, em que foram identificadas para todo o estado do Rio de Janeiro, numa escala 1 para 250 mil, as áreas com restrição de uso, áreas destinadas à conservação, áreas destinadas à recuperação ambiental e áreas destinadas à agricultura, seja agricultura mais intensiva, menos intensiva, também pastagem e reflorestamento. Então, todo o estado do Rio de Janeiro foi mapeado nessa escala, né, com indicação dos usos potenciais de suas terras. Um outro exemplo é de planejamento ambiental aplicado aqui na bacia hidrográfica do rio Guapi-Macacu, que é onde nós temos alguns trabalhos. Alguns dos exemplos que eu vou mostrar é para aquela região. Trabalhamos também no plano de manejo da APA do rio Guapi-Macacu, integrando uma série de informações sobre a região para identificar potencialidades, fragilidades e até mesmo conflitos de uso como subsídio ao planejamento do uso da terra numa área que foi preservada no formato, conservada no formato de uma área de proteção ambiental. Agora, um exemplo de trabalho com os sistemas de suporte à decisão espacial. Esse trabalho foi feito para a região da Bacia do Xingu, no Mato Grosso, e envolveu, então, a integração de diferentes informações, tanto sobre o meio físico, como o uso da terra, condições socioeconômicas locais, e os dados foram integrados por microbacia, da bacia do Rio Xingu, para a identificação da vulnerabilidade ambiental dessas subbacias. Então, utilizando ferramentas, né, de análise espacial e sistema de suporte à decisão espacial, foi criado um diagrama hierárquico de decisão para se chegar ao final, como resultado, a identificação daquelas subbacias que eram mais vulneráveis e, portanto, aquelas que seriam prioritárias a intervenções. Trouxe também um exemplo mais próximo de análise utilizando o sistema de suporte à decisão espacial, que foi feito na bacia do rio Guapi-Macacu, também identificando, através da integração de informações de meio físico, também uso da terra e dos recursos hídricos, chegou a por subbacia, uma identificação da vulnerabilidade dos seus recursos hídricos, também identificando aquelas que seriam prioritárias à intervenção. Esses dados, eles foram também integrados a outros dados para auxiliarem na identificação de áreas prioritárias à intervenção em programas de pagamento por serviços ambientais hídricos, né? Então, esses dados foram integrados a uma análise de custo de oportunidade para auxiliar, subsidiar ações visando o pagamento por serviços ambientais hídricos. Esse trabalho, feito também na mesma região, na bacia do rio Guapi-Macacu, não sei se vocês sabem, é uma bacia hidrográfica muito importante para abastecimento de água, né, urbano, e foi feito então um trabalho para identificação das áreas com maior potencial de risco, maior risco à erosão, né, para também a identificação de áreas que seriam prioritárias para a intervenção. Então, nesse caso, integrou-se várias informações, utilizando a equação universal de perda de solos, né, que é um modelo clássico de análise, mas permitiu identificar as áreas mais suscetíveis a processos erosivos, portanto, as áreas
mas que produzem, que podem produzir com maior potencial de produção de sedimentos e, portanto, bastante importante quando se pensa em conservação de uma bacia hidrográfica importante para abastecimento. E acho que é o último trabalho que eu vou mostrar para vocês como exemplo, né? Eu trouxe alguns exemplos. Aqui é uma análise da distribuição dos fragmentos remanescentes de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro, pensando em possibilidades de conexão. Então, foram integradas informações sobre presença de vegetação natural e o uso no entorno desses fragmentos para identificar quais seriam aqueles mais vulneráveis em termos de conservação da biodiversidade e aqueles com maior potencial realmente de conservação da biodiversidade. Bem, a Embrapa Solos também tem reunido esforços para disponibilizar a informação produzida, né? A gente sabe como é difícil muitas vezes informação, conhecimento produzido em diferentes projetos, com parceiros diferentes, serem organizadas e disponibilizadas. Então, essa iniciativa já tem alguns anos e a Embrapa Solos tem disponibilizado o Geoportal Digital, que eu tenho endereço do site aqui para vocês. Né? Toda não, mas pelo menos uma boa parte da informação, né, geoespacial, a geoinformação. Então, nós temos aqui duas abas, do banco de dados de solos e uma do geoacervo, que eu vou mostrar o que é. O geoacervo, então, é uma pesquisa, é onde estão armazenadas as informações espacializadas, né, e pode ser feita consulta por localização, por título, ano de publicação, unidade da federação, para busca de dados espacializados. E temos também o Sistema de Informação de Solos Brasileiros, que aqui é onde tem reunidas informações sobre levantamentos de solos, né, de perfis, principalmente perfis para levantamento de solos. E aqui muitos dos perfis têm associado também a sua posição, ao seu georreferenciamento, mas tem muitos trabalhos antigos que são importantíssimos, preciosos, mas que foram realizados numa época que não se tinha GPS, a localização espacial era muito difícil de se obter. Então, muitos desses trabalhos hoje não têm uma localização precisa, mas eles também estão armazenados porque têm informações muito importantes para o conhecimento de solos brasileiros. E, por último, a Embrapa hoje aderiu, né, a Embrapa como um todo, no Brasil inteiro, aderiu à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que foi instituída em 2008. Então, a INDE, ela veio com uma proposta de reunir a informação sobre a produção de dados espaciais no Brasil. Então, a Embrapa, aderindo à INDE, ela está organizando, né, organizando a sua informação para disponibilizá-la através da INDE. E eu trouxe essa informação com o site aqui da INDE, do visualizador da INDE, também para chamar a atenção que a INDE, ela é coordenada pelo IBGE, mas a proposta não é apenas armazenar, disponibilizar dados do governo federal ou de instituições federais. Mas a proposta realmente é disponibilizar dados geoespaciais, como está escrito aqui, de origem federal, estadual, distrital e municipal. E não apenas disponibilizar o dado em si, mas uma proposta da INDE, que é muito importante, é de disponibilizar os metadados, né? Ou seja, as informações sobre os dados que são produzidos. Então, uma prefeitura que tem um conjunto de dados espaciais pode disponibilizar essa informação. Que dados possui? Que dados tem levantado? E, num único lugar, você tem informação dos dados espaciais que são produzidos no Brasil inteiro. Isso até é bastante utópico, né? Mas realmente seria de um uso muito grande para todos os usuários, facilitaria muito, né?
o uso pelos usuários que trabalham diretamente com geoinformação, para subsidiar políticas públicas, né, para os tomadores de decisão, para os estudantes. Realmente, eu trouxe esse slide também convidando a todos para investir realmente nessa plataforma que ela promete agregar muito da informação geoespacial produzida no Brasil. Então é isso, obrigada. Então, pessoal, bom dia. Vou ficar em pé para dar um maior dinamismo à apresentação. Foi bem interessante a apresentação da Elaine, porque ela deu um panorama geral do uso das geotecnologias em vários trabalhos da Embrapa Solos, né? E também falou da questão da disponibilização dos dados, né? Então, estou aqui para apresentar esse trabalho aí, que é um dos eixos importantes da Embrapa Solos, que é a questão do zoneamento, né? E eu vou estar falando do zoneamento e a utilização dessas informações mais a nível de organização do espaço rural. Digo também que o zoneamento não ocorre só na Embrapa Solos, mas ele acaba, por sermos um eixo temático de solos, onde temos informações espaciais, de solos, então acaba sendo um dos eixos importantes de trabalho da nossa unidade. Então, a estrutura da minha apresentação vai ser essa, o que é o zoneamento histórico, o tipo de zoneamento, algumas informações necessárias, por exemplo, para o zoneamento agroecológico e exemplos de zoneamentos realizados na Embrapa Solos, como agroclimático, agroecológico e agrícola do risco climático. Antes de mais nada, queria também frisar que, devido ao tempo, não tenho como esgotar todo esse assunto que é muito amplo. Então, vou estar trazendo alguns exemplos desse eixo, como eu disse, importante, né? O que é o zoneamento, antes de mais nada? É a compartimentação de uma região em porções territoriais, obtida pela avaliação dos atributos mais relevantes e de suas dinâmicas. Cada compartimento é apresentado como uma unidade de zoneamento, delimitada no espaço, tá? Com estrutura e funcionamento uniforme. Aqui, duas figuras em que aqui temos informações de várias estações que disponibilizaram dados de precipitação no estado de Alagoas, que no final vai dar suporte a um tipo de zoneamento, no caso pode ser DAFO climático, ou então o agroecológico. E aqui, nessa outra figura, temos, por exemplo, o zoneamento agroclimático da cultura do cajueiro no estado de Pernambuco. Um histórico do zoneamento. O zoneamento ele vem desde quando o homem sentiu necessidade de esquadrinhar seu território, para assim distribuir as atividades de maneira mais organizada. Conforme esse autor aqui, no Brasil existe um decreto que já data desde 1894, em que no estado de São Paulo as autoridades naquele momento decidiram determinar onde deveriam ser construídas as fábricas e oficinas, e também nesse mesmo decreto também para onde deveriam ser removidas aquelas que eram prejudiciais. Isso em nível estadual, né? Agora, a nível de Brasil, na década de 60, por meio do Estatuto da Terra, foi criado, esse documento apresentava estudos de zoneamento de regiões homogêneas do ponto de vista socioeconômico e das características da estrutura agrária, para subsidiar ações de reforma agrária. Já a lei do Código Florestal de 65 criou a obrigatoriedade da manutenção de parcela de vegetação nativa, passiva de manejo, denominadas áreas de reserva legal, e
aquelas que eram vedadas o uso econômico, que no caso denominadas de área de preservação permanente. Assim, o Código indicou a necessidade de os proprietários fazerem um zoneamento ambiental da sua propriedade. No início dos anos 70, com o intuito de conhecer e cartografar a geologia, vegetação e natureza dos solos na Amazônia e também no Nordeste, foi criado o projeto RADAN. Ou seja, isso aí é um típico exemplo de você ter informações para você fazer, conseguir conhecer o que você tem disponível e fazer planejamentos, né? Esse projeto foi inicialmente concebido para realizar o levantamento integrado dos recursos naturais, utilizando esse radar aqui, ó, no caso de visada lateral. Em 75, o projeto RADAN foi expandido para todo o território nacional. Tá? E esses dois projetos se constituíram nos maiores levantamentos comerciais, não militares, com aeronaves realizados no mundo naquela época. Nessa mesma década de 70, surgiram muitos zoneamentos agroclimáticos, edafoclimáticos, voltados à produção das culturas, ou seja, para conhecer o potencial e limitações das regiões em produzir alimentos. No caso, esse material aqui, de Mota e outros autores, de 74, ele apresentou o zoneamento agroclimático dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse outro autor aqui, já na área florestal, ele apresentou o planejamento do setor florestal no Brasil para a questão de reflorestamentos, em que ele falava que é necessário o plantio de espécies diferentes, procedências geográficas, seja em ambiente adequado. Já no início dos anos 80, a preocupação mundial com o impacto do crescimento econômico sobre o ambiente fez ressurgir no Brasil a ideia de zonificação, com a inclusão de aspectos ecológicos para atender causas ambientais com fins de preservação. E a Embrapa teve seus primeiros trabalhos de zoneamento também na década de 80, em que eu posso trazer como exemplo o zoneamento agroecológico do trópico semiárido, conforme apresenta esse autor aqui. A Embrapa Solos, apesar de já ter cerca de 40 anos, se não estou enganado, não tenho precisão agora, mas apresentou em 91, ainda enquanto Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos, o delineamento macro agroecológico do Brasil. Ou seja, como zoneamento mesmo, o primeiro material foi esse, mas já antes houve vários outros materiais em que se apresentava a aptidão agrícola, tá, em função da análise das cartas que eram existentes, do entendimento desses materiais que eram disponíveis. E esse material está presente em Irano. Contou com a presença de colegas que estão ainda trabalhando em atividade, como Fernando César e também o Palmieri, que já está aposentado. Agora, partindo para a parte já de conclusão já desse histórico, os zoneamentos se sofisticaram, os estudos passaram a integrar a dinâmica do meio físico, biológico, econômico e social, e a utilizar instrumentos mais complexos de aquisição e integração de dados, como o sensoriamento remoto e os sistemas de informações geográficas. E também isso também foi acabou ocorrendo também pela evolução dos computadores. Atualmente, modernas técnicas de zoneamento envolvendo inúmeros cálculos, modelos numéricos e estatísticos, equações e simulações podem prever cenários futuros de zoneamento, considerando mesmo a alteração da temperatura média do globo, que consta no material como do painel intergovernamental de mudança climática, e mudança nas áreas agroclimaticamente favoráveis ao plantio de determinadas espécies. Agora, tipos de zoneamento. Existem vários tipos, e eu consegui enumerar alguns, tá? E eles diferem em si pelos seus objetivos e metodologias, mas têm em comum a delimitação do espaço geográfico para um determinado fim. Aqui estão 3 exemplos de trabalhos que eu vou estar mostrando mais à frente, tá? Trabalhos realizados pela Embrapa Solos, como o zoneamento agroclimático,
agroecológico e agrícola do risco climático. Mas existem outros exemplos de zoneamentos, como zoneamento urbano, ecológico-econômico, ambiental, geoambiental, costeiro, industrial, linguístico e na área de saúde também. Aqui nesse slide eu apresento algumas informações que são requeridas, por exemplo, a um zoneamento agroecológico, porque dependendo do zoneamento você vai precisar de certos tipos de informações. Mas no caso, o zoneamento agroecológico do estado do Rio de Janeiro, precisou dessas informações aqui: áreas protegidas, clima, vegetação natural, solos, potencialidade agrícola, domínios geoambientais e socioeconomia. E aí, com a sobreposição e interpretação dessas informações, a gente tinha uma unidade agroecológica, que é uma entidade espacial na qual as formas de relevo, sol, vegetação natural e clima formam um conjunto relativamente homogêneo. E com isso a gente vai ter indicações de culturas aptas para determinados municípios ou áreas do estado. E com isso, a partir da análise, sustentabilidade, atividades agrícolas e impacto ao ecossistema. Agora, como exemplos, o zoneamento agroclimático, o que seria? Ele serve para determinar a aptidão de áreas, observando só o quesito climático, tá? E observando a questão das espécies de interesse agrícola. Uma consideração que eu vi na literatura é que seria ideal que um zoneamento agroclimático produzisse mapas não somente de aptidão climática, mas também as épocas mais adequadas para a semeadura das espécies anuais. E aqui como exemplo está um zoneamento, tá, de agroclimático, que eu tive a oportunidade de participar, tá, no caso para a cultura do café arábica nos municípios do estado do Rio de Janeiro. Aqui eu não trago informações espacializadas. Aqui eu trago informações a nível municipal, em que, no caso, para o café arábica, foram considerados os aptos aqui, esses municípios que estão em verde, aqueles que não possuíam aptidão maior que 20%. Ou seja, então aqui tem em verde os municípios aptos à cultura do café arábica, tá? E esse outro slide aqui, aptidão para o café robusto, tá? Em verde aqui, observando esse mesmo critério de ter mais de 20% de inaptidão. Quando acontecia isso, o município era considerado inapto. Zoneamento agroecológico serve para determinar o que, quando e onde será possível plantar. Quais limitações do uso do solo e do clima em atividades agropecuárias, o que se pode ser feito para combater esses problemas e como reduzir os gastos com insumos agrícolas, o que aumenta a produtividade e manter a qualidade da produção, facilitando o rendimento da mão de obra. Então, como exemplo, um dos principais trabalhos de zoneamento agroecológico eu trago da cana-de-açúcar, tá? Que não foi só a Embrapa, por meio da Embrapa Solos, que desenvolveu, mas outras unidades da Embrapa também tiveram participando, também como outros órgãos de pesquisa, ou outros órgãos de governo, né? Como o Unicamp, INPE, CONAB, CPRM e IBGE. Aqui eu apresento, tá, o mapa a nível do Brasil, do mapa de zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar. Aqui a gente, nesse trabalho, foi desconsiderado o bioma Amazônia, por isso que ele está aqui marcado. Esse não foi realizado o zoneamento para a Amazônia, nem para o Pantanal, nem para a bacia do Alto Paraguai aqui. Então, fora dessas áreas e observando as questões de reservas, áreas protegidas, está aqui as classes de aptidão para a cultura de cana, para todos os tipos de solos. No caso, pastagens, agropecuária e agricultura, indicando aptidão alta, média ou baixa para cada uma dessas classes. Aqui eu trago um zoom, mas para a gente ter um maior detalhamento, tá? No caso do estado de Goiás, em que eu também apresento as classes de aptidão da cultura da cana-de-açúcar para os diversos tipos de uso do solo. As pastagens de agricultura, então aqui em verde a gente vê que a gente pode observar que é uma aptidão alta para o cultivo da cana-de-açúcar. E as outras classes indicam se é média, tá? Enfim, em função do tipo de uso do solo. Aqui o outro trabalho também importante foi o zoneamento agroecológico da cultura da palma de óleo, ou zoneamento do Dendê,
tá? Nas áreas desmatadas da Amazônia Legal. Aqui tem várias informações nesse mapa, mas esse próximo aqui a gente pode observar melhor as classes, tá? E onde foi preferencial, regular, em função das características da cultura, marginal e inapta. Marginal em amarelo e inapta essas outras áreas aqui, dentro da Amazônia Legal. Zoneamento agrícola do risco climático. Ele serve para indicar ao produtor onde plantar e quando plantar, com a menor exposição possível aos riscos climáticos, sendo instrumento de gestão de política agrícola e gestão dos riscos na agricultura. Está sob responsabilidade da Coordenação Geral do Zoneamento Agropecuário, subordinado ao Departamento de Gestão de Risco Rural da Secretaria de Política Agrícola do MAPA. E aqui a gente traz um exemplo do zoneamento de risco climático da cultura da mangueira, tá, para o Nordeste brasileiro. Aqui eu dei um zoom na legenda que estava muito pequeno, mas aqui a gente pode ver as áreas que apresentam risco elevado ou risco baixo. Por exemplo, aqui um risco elevado em vermelho e um risco mais baixo em verde, nas classes verde. Como a Elaine falou, a Embrapa Solos está sediada aqui no Jardim Botânico, aqui no Rio, mas a gente tem uma unidade de execução de pesquisa em Recife que fica mais com a parte de zoneamentos a nível de Nordeste, da região Nordeste. Então, eles têm vários trabalhos desenvolvidos, aqui estão listados alguns, onde você, nesse endereço aqui, pode verificar os trabalhos realizados com coordenação da UEP Recife, né? Zoneamento agroecológico do Nordeste, do estado de Pernambuco, do estado de Alagoas, zoneamento pedoclimático Cajueiro para o estado de Pernambuco, de risco climático da cultura mangueira, que foi exatamente aquela figura que eu mostrei anteriormente, e zoneamento pedoclimático para a cultura Cajueiro, Nordeste do Brasil e Norte de Minas Gerais. Caso, apesar do foco ser mais Nordeste, mas esse trabalho aqui envolveu também a parte Norte de Minas. E aqui, nessa figura, a gente apresenta o zoneamento agroecológico do estado de Pernambuco, tá? E que, a nível municipal, para chegar aos resultados do zoneamento em si, agroecológico, a gente determinou as unidades geoambientais aqui, presentes no estado de Pernambuco. Aqui temos já o zoneamento agroecológico do estado, tá? Em que a gente apresenta para a classe de aptidão agrícola, a gente mostra para essa aptidão agroecológica as diferentes classes aqui, terras agriculturáveis, não indicadas para atividade agrícola, pastagens, silvicultura ou reflorestamento. E aqui também temos já um mapeamento do potencial agroecológico do estado de Alagoas, para a condição irrigada, que deu um zoom na legenda, em que a gente pode ver as diferentes classes do estado, como terra de potencial muito bom, regular, até chegando a áreas mais inaptas aqui pelas classes inferiores aqui. E aqui temos, como último exemplo, o zoneamento agroecológico do estado de Alagoas, no caso para o milho, considerando anos chuvosos, tá? E apresenta a aptidão climática, em que temos área aptidão plena, em verde aqui, e as outras classes com algumas restrições. Aqui, no caso, próximo ao litoral, a gente tem restrição pela questão do excesso hídrico. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês nessa parte de zoneamentos, como um dos eixos importantes da Embrapa Solos. Evaldo, muito obrigado. Senhores, a gente vai deixar as perguntas para o fim, tá? Final das 4 apresentações. Eu passo agora a palavra, por favor, para a Ana Paula. Bom dia a todos. Eu quero agradecer à organização pelo convite e parabenizar também pela realização do evento. Bom, eu vou falar um pouco sobre a questão da avaliação de sustentabilidade, né, e como já falado aqui, né, o foco da Embrapa, das pesquisas da Embrapa, é a área rural, né, é a produção agropecuária.
mas conforme já até citado, né, o próprio nome do evento pega emprestado um termo muito usado na agricultura, que é a agricultura de precisão, e traz isso para essa realidade urbana, né? E o que é muito interessante, então, eu acredito que, apesar de uma apresentação com estudos de caso e muito focada na questão agropecuária, são ideias e são abordagens que podem ser aproveitadas numa realidade urbana e que se presta aqui o evento. E daí a gente pode explorar isso um pouco mais também depois durante as perguntas. Então, para começar um pouco, né, a apresentação, a gente pensar um pouco sobre sustentabilidade, que é um termo que vem sendo muito usado, né, e todo mundo fala, produção sustentável, cidades sustentáveis, né, tudo tem que ser sustentável hoje. Mas, afinal, o que é sustentabilidade? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos, talvez os mais usados nos estudos nessa área, e que a gente começa a perceber que não é tão simples quanto parece. Então, por exemplo, essa história toda começou em 1987, nesse relatório que teve o nome chamado Nosso Futuro em Comum, e que ele falava que, na verdade, a sustentabilidade, ela se prestaria a atender às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a possibilidade de satisfação das gerações futuras. Então, isso foi, na época, uma grande novidade, porque até então ninguém tinha cunhado essa preocupação em relação às gerações futuras. E o quanto que o uso da terra, o uso dos recursos naturais começariam a comprometer as próximas gerações. E aí, em 1994, veio um outro conceito que, na verdade, começou a dar muito uma ideia de mercado, uma ideia empresarial, que foi a ideia dos 3 pilares, que seria o econômico, o social e o ambiental. Ou seja, para a gente falar em sustentabilidade, a gente tinha que começar a pensar de forma mais integrada, né? E também pensando no econômico, no social e no ambiental. E aí, em 2003, a Unesco, né, colocou um outro conceito, que também vem sendo mais usado atualmente, que seria um princípio que a sociedade mantém as características necessárias para um sistema social justo, ambientalmente equilibrado e economicamente próspero. Ou seja, é o que todo mundo deseja, mas que nem sempre, né, na maioria das vezes, não é fácil de se conseguir. Então, se a gente também começa a pensar o que seria um possível conceito de sustentabilidade, então a gente começaria a pensar num conjunto de variáveis independentes que deve ter a capacidade de integrar ao longo do tempo as questões sociais, energéticas, econômicas, ambientais e culturais. Ou seja, a gente amplia um pouco mais também esse conceito e começa a considerar as questões culturais, né, que talvez uma proposta para o Brasil não possa ser a mesma para a África, né? E a questão energética também. E aí, definitivamente, né, em 1992, na Conferência Mundial que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, esse tema ele entrou na agenda definitiva aí da discussão de clima, especialmente. Então, aqui apenas alguns consensos da Rio+20, que 20 anos depois desse tema ter entrado na agenda mundial em 1992, a gente teve, né, a Rio+20 também aqui no Rio de Janeiro, e que a gente teve aqui algumas definições, né, em relação... Aqui eu listei novamente algumas coisas que afetam mais diretamente a questão agrícola, né? E vocês podem perceber que tem uma valorização muito grande daquele item cultural,
né, da produção tradicional, por exemplo, práticas tradicionais de agricultura, né, e fala em agricultura sustentável também, manutenção de processos ecológicos, ou seja, são algumas coisas que continuam na agenda de discussão e que ainda precisam avançar. 20 anos depois, a gente vê que os avanços não foram tantos quanto se desejava. Então, aqui, só para mostrar um pouco, né, vocês já viram vários mapas, então vou mostrar mais alguns para vocês. Esse aqui é um mapa do Brasil, né, numa escala sem detalhe, uma coisa bastante generalizada, de mapa de cobertura e uso da terra, e que a gente vê que é um mosaico de diferentes usos, diferentes coberturas. E aqui é um mapa com um pouco mais de, né, um foco na questão da expansão da soja ao longo dos anos no território brasileiro. Então, é uma questão que eu coloco para vocês. Será que isso aqui mostra que a ocupação do nosso território, o território brasileiro, ela está sendo feita em bases sustentáveis? Ela tem seguido aqueles preceitos, algum daqueles preceitos que a gente falou no início da apresentação? E aí a gente vê, né, acho que é uma resposta que todo mundo tem, facilmente a gente consegue avaliar isso olhando essas figuras, né? E a gente vê que ainda se faz necessário, apesar de todo o avanço que a gente teve, se avançar em métodos e ferramentas capazes de acessar o quanto determinada atividade é ou não sustentável e assim garantir meios de produção mais adequados. Então, uma questão muito importante quando a gente fala em sustentabilidade é a escala, né, e também as especificidades locais. Porque, novamente, uma determinada atividade, ela pode ser perfeitamente sustentável numa comunidade rural, na região montanhosa do estado do Rio de Janeiro. Mas será que se eu pegar e levar essa mesma atividade para um município no Nordeste, no semiárido, será que eu posso considerar igualmente sustentável? Eu não sei. Eu vou precisar fazer uma série de análises. E aí, o que envolve nessas análises? O que a gente tem que procurar quando a gente quer saber se determinada coisa é ou não sustentável? Então, esse autor, o Bossard, ele coloca alguns elementos que são importantes a gente começar a prestar atenção quando a gente quer fazer essa avaliação de sustentabilidade. Primeiro, uma definição clara dos objetivos, o conhecimento dos fatos, né, da realidade, e ter um conjunto apropriado de formas para fazer essa diferenciação entre os objetivos dos fatos, né? Então, eu estou falando, né, trouxe exemplos para vocês aqui do meio rural. Mas isso aqui, por exemplo, se eu estiver pensando numa avaliação municipal, por exemplo, eu posso trazer esse conhecimento e aplicar isso também numa realidade municipal e urbana, né? E aí ele também sugere 5 critérios para essa avaliação. Fatores abióticos, fatores bióticos, os valores culturais, aspectos sociais e aspectos econômicos. Então, mais uma vez, nada impede que a gente use esses elementos e esses critérios numa avaliação também municipal de caráter mais urbano. E aí aqui, né, eu começo, já tenho falado um pouco aí de avaliação de sustentabilidade e tal, então o que seria isso, de fato? Então, na verdade, seria uma ferramenta muito útil a tomadores de decisão. E por quê? Porque espera-se que uma avaliação de sustentabilidade, ela considere aqueles pilares, aqueles aspectos todos que a gente disse lá no início, que fazem parte da sustentabilidade, né? E aí tem algumas características que são importantes a gente contemplar também quando a gente faz, quando a gente, né, se dispõe a fazer uma avaliação de sustentabilidade, que é a questão temporal, né? Se a gente vai focar, por exemplo, em algum tipo de política pública, vai fazer alguma proposta de mudança, né? E principalmente nessa integração de sistemas natureza e sociedade. E aí, agora pensando um pouco na agricultura, né, um conceito muito importante
que vem sendo cada vez um pouco mais explorado aqui no Brasil, mas ainda bastante novo, que é dessa questão de multifunção, né, a multifuncionalidade da agricultura. E a gente começa a perceber que a agricultura, ela não só é uma provedora de alimentos, mas que a gente pode começar a pensar nessa agricultura como uma forma de um sistema conservacionista que vai valorizar a prestação de serviços ambientais, por exemplo, e que isso possa vir a dar um retorno, melhorar a qualidade de vida do produtor. Então, aqui tem até alguns exemplos, a integração lavoura-pecuária, que é uma coisa que vem sendo, lavoura-pecuária-floresta, né, que vem sendo muito estudado lá pela Embrapa, bastante divulgado, né? A agrofloresta, que é uma solução muito interessante aqui para a nossa realidade, para a região serrana. Tá? E aqui, por exemplo, plantio direto na palha, que é muito usado no cultivo de soja. Ou seja, a gente tem formas de produzir de forma mais sustentável. Né? Porque todos esses aqui são sistemas que, se manejados de uma forma correta, eles podem dar um bom retorno econômico e melhorar a condição social do produtor. E aí agora também é uma outra questão, que eu vou entrar um pouquinho, bem rapidinho, né, que é aqui o que a gente usa, né, como que a gente poderia acessar essa avaliação, como de fato a gente pode ter uma resposta. Né? Então, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar a questão de você ter indicadores, né? Ter respostas através do uso de indicadores. Então, o que seriam esses indicadores? Né? A gente trabalha muito, por exemplo, com parâmetros de solo, água, que a gente usa como indicadores de qualidade, por exemplo, qualidade do solo, qualidade da água. E existem muitos outros indicadores, inclusive o IBGE ele tem uma publicação, né? Hoje a gente pode chamar assim, entre aspas, que o IBGE é o nosso guardião, né, dos indicadores de desenvolvimento sustentável. Então é uma coisa muito interessante, inclusive quem tiver curiosidade, acessar a página do IBGE, buscar isso, porque eles têm de forma muito organizada esses indicadores, e que na maior parte eles são indicadores sociais e econômicos. Né? O que a gente observa é que os indicadores ambientais, eles são aqueles que a gente tem mais dificuldade de obter. Muitas vezes eles são gerados em teses, dissertações, trabalhos de pesquisa, né, gerados numa escala grande, né, de detalhe, e que ficam, às vezes, muito reservados a esses trabalhos científicos. E a gente, quando tenta acessar, por exemplo, numa publicação como o IBGE, um órgão como o IBGE, a gente vai observar que os indicadores ambientais que tem lá falam de grandes áreas. Então, dificilmente você consegue fazer uma avaliação, né? Aí lembra, eu tinha falado lá da questão da escala, né? Com uma precisão adequada, quando a gente só tem essa fonte de dados. Então, mais uma vez, como a Elaine colocou no início, né? Essas iniciativas da gente congregar todos os dados e ter bancos de dados disponíveis, né, iniciativas que valorizem essa organização e disponibilização de dados, cada vez isso se torna mais importante e é essencial para o nosso trabalho. Então, eu vou falar agora rapidamente, tem alguém marcando tempo? Não sei. Que é um pouco o que a Embrapa Solos tem feito nessa área, né? Então, a gente fez um trabalho, teve um projeto que fez uma avaliação integrada da sustentabilidade, usando indicadores de sustentabilidade em áreas de solos fráveis submetidos à mudança de uso. A gente deu um foco aqui à questão da expansão da cana-de-açúcar no estado de Goiás, né? Porque logo no início dos anos 2000, eu não sei se vocês se lembram, houve novamente um grande incentivo do governo brasileiro à produção do etanol, e isso fez com que o número de usinas, de áreas plantadas com cana, começasse a aumentar de forma muito intensiva no território brasileiro, saindo daquelas áreas mais tradicionais e consolidadas, que é São Paulo, e indo para novas áreas. Então, nós começamos a fazer uma avaliação
né, tentar identificar se essa expansão estava se dando de uma forma sustentável ou não. E aí aqui a gente trabalhou nesses 3 municípios, Rio Verde, Quirinópolis e Mineiros. Trabalhamos com uma sequência de mapas de uso, né, de 85, 2004 e 2011. E a partir daí a gente fez um estudo de dinâmica de uso para tentar responder uma pergunta que todo mundo faz quando se pensava em biocombustíveis, né? Está tendo competição com produção de alimento? Então o governo dizia, não está, porque só está expandindo para a área degradada, para a área de pastagem. E aí ficava uma curiosidade, né, científica da gente tentar entender se realmente estava acontecendo dessa forma. E daí aqui, com o uso, né, de técnicas, aqui a gente usou o Land Change Modeler, que mostrou a substituição de algumas áreas, né? E aqui foi uma outra parte desse estudo que a gente trabalhou com indicadores, né? Isso é uma metodologia participativa, então é uma outra coisa também que eu acho que vem sendo cada vez mais utilizada aqui no Brasil, que é você reunir pessoas, né, que têm um foco, têm um interesse em determinado assunto, mas que vêm de diferentes instituições, com diferentes vivências naquele assunto, e você começar a discutir e tentar chegar a uma solução né, de forma que aquilo atenda a maioria das pessoas envolvidas naquela questão. Então, a gente trabalhou isso de forma participativa com esses indicadores, uma outra metodologia chamada funções de uso da terra, tá? E aqui considerando os 3 pilares da sustentabilidade, o social, o econômico e o ambiental. E aí nós tínhamos 3 funções de uso da terra para cada um desses pilares e para cada função um conjunto de indicadores. Então aqui, né, um pouco frustrante, é que vocês podem observar que a tabela está praticamente vazia, né? Por que isso? Porque a gente não tem dado. Então, assim, é muito frustrante você tentar desenvolver um trabalho que você chega à conclusão que você pouco vai conseguir avançar porque simplesmente o dado não existe ou ele está em algum lugar que você não consegue acessar. Então, muitas vezes, você sai do ideal, que é o que você tinha considerado, são os melhores indicadores, são os que vão me dar a melhor resposta. E você começa, bom, já que eu não tenho resposta nesse indicador, qual indicador, então, será que eu poderia usar e que eu consigo ter o dado e tal? E aí você começa a fazer aí uma dança das cadeiras, de alguma forma, e tentar substituir que isso não interrompa o avanço do trabalho e também do conhecimento, né, da ciência, que eu acho que é o mais importante. Bom, isso está num capítulo de livro que ainda não foi lançado, mas brevemente deverá ser lançado, que é essa construção de uma metodologia participativa para análise de uso, né? Aqui foi uma outra metodologia que a gente usou, que foi o barômetro da sustentabilidade, que a gente também usou indicadores e tal. Então, o que está por trás desse mapa é uma série de indicadores, tá? E a gente pode ver, aqui é o estado do Mato Grosso do Sul, tá? Que as áreas mais escuras são aquelas que a gente identificou como seriam as áreas que seriam menos sustentáveis para a expansão da cana-de-açúcar no estado do Mato Grosso do Sul. Tá? E isso está também aqui nessa outra publicação. Uma outra frente que a gente tem investido bastante lá na unidade é a identificação de funções de paisagem, mapeamento de serviços ambientais. Então, tem alguns projetos relacionados a isso. Né? Aqui a gente usa uma bacia de drenagem lá na região serrana do estado do Rio de Janeiro, aqui na região serrana do estado do Rio, que a gente identificou algumas unidades de paisagem, né? E como que essas unidades de paisagem, por exemplo, você tem uma área de botão rochoso, uma encosta mais suave,
os vales encaixados. Então, a gente fez essa distinção dessas unidades e depois a gente elaborou esse mapa com base, né, no que seriam as funções e como essas unidades de paisagem se relacionam a funções geoecológicas, que são, na verdade, aquelas que têm potencial de prestação de serviços ambientais. Então, por exemplo, aqui é a parte mais alta da bacia, onde a gente tem as maiores declividades, a área mais preservada, com os fragmentos florestais. Então, isso aqui, essa área, por exemplo, seria mais a maior importância dela, vamos dizer assim, a maior função dela seria no serviço de regulação, preservação do habitat e de informação, que aí entram os serviços culturais também, né? E isso está numa tese, tá? Aí um outro trabalho que a gente tem desenvolvido, que é essa questão de transição produtiva. Então, volta um pouco àquela questão da multifunção da agricultura. Então, como você pode passar de uma agricultura convencional, que usa fogo, usa muito insumo, e fazer uma transição agroecológica até que você tenha uma produção mais conservacionista e que isso possa prover, né, ter um potencial maior de provimento de serviços ambientais. E um outro trabalho também que a gente tem investigado um pouco a questão dos indicadores também, né? Então, a gente trabalhou um pouco essa estrutura aqui, que seria, né, pensando um pouco numa estrutura, a função, quer dizer, a estrutura poderia ser a cobertura da terra. Então, que função que essa cobertura desempenha quando a gente pensa numa função ecológica? Então, por exemplo, a regulação dos fluxos hídricos. E aí, como isso se reverte em serviço para a sociedade, num potencial serviço ambiental prestado pelaquela área. Então, seria a disponibilidade hídrica para atendimento à população. Então, a gente trabalhou um pouco esse modelo, né? E aí nós tínhamos vários serviços sendo analisados, com diferentes estruturas, funções e benefícios, né? E os indicadores associados. Então, para cada uma dessa estrutura, a gente teria um indicador. E aí, ao fim, a gente teve resultados semelhantes a esses aqui, para cada serviço ambiental. Então, por exemplo, esse aqui é o suprimento de água, e nós avaliamos esses indicadores no critério de clareza, viabilidade, sensibilidade e relevância, e nós chegamos a essa sequência, né, qual indicador poderia ser o melhor quando você pensa, por exemplo, em clareza para o suprimento, nesse serviço de suprimento de água. Né? Então, aqui teria alcalinidade, e por aí foi. E aí, nesse trabalho, a gente sempre pensou também em indicadores que fossem baratos, de fácil aquisição, que não precisasse ser um técnico ultra, mega especializado para avaliar, porque o nosso público-alvo aqui nesse trabalho são os tomadores de decisão. Né? Então, a gente pensa nas prefeituras, nas associações de produtor rural, nos próprios produtores, para que eles possam, né, se empoderar com esse conhecimento e depois ter algum tipo de benefício em relação a isso, como o pagamento de serviços ambientais. Né? Então, eu até vi, vai ter uma palestra da Ampla, né? Não sei se o representante da Ampla porque acaba que assim, essas grandes concessionárias, essas empresas, elas hoje têm pensado muito nessa questão do pagamento, né? E porque é importante você ter a sua área de reservatório, tudo isso preservado. Porque se você tem um reservatório com menor, né, com menos assoreamento e tudo isso, é menos gasto para a empresa. Então, talvez, se de alguma forma aquele entorno possa ter, né, algum tipo de benefício, então são coisas que a gente pode explorar e pensando a respeito, e que a gente precisa de um arcabouço por trás disso, um arcabouço técnico-científico. Né? E aqui só um panorama muito rápido, né? Não tem como esgotar isso numa palestra rápida,
que é pensando um pouco nas políticas públicas, né? Então, a gente, aquela velha história. Não existe falta de lei no Brasil, não existe, né, legislação ruim. O problema é que essas leis, essa legislação, ela não é executada, né? Ela não roda. E um outro problema também é que elas estão de forma muito dispersa. Então, você tem, às vezes, uma lei falando, né, da questão do zoneamento, aí vem uma outra falando. Você não tem você não tem uma legislação mais estruturante e que você possa depois explorar isso de uma forma mais interessante, assim, né? Então, pensando um pouco na questão de sustentabilidade, né, e serviços ambientais, a gente tem essa necessidade de uma política estruturante que contemple esses temas. Mas como? Como que a gente poderia fazer isso, né? Como que a gente pode melhorar, afinar essa parceria entre instituições de pesquisa, né, universidade e o poder público? Então, como o Evaldo colocou, fez esse histórico dos zoneamentos agroecológicos, dos EEE, que são econômicos, né, e ecológicos também, seria possível incorporar nesses instrumentos que já existem, né, para a gente não reinventar a roda, então, componentes sociais e econômicos? Então, talvez seja uma nova frente para a gente começar a pensar e também, né? O mesmo instrumento seria capaz de atender a agricultura familiar e a agricultura de larga escala? Então, você pode ter um único instrumento para contemplar as diversas realidades. Então, com os indicadores de desenvolvimento sustentáveis que temos disponíveis hoje, seria possível utilizarmos ferramentas para avaliação de sustentabilidade inseridas em políticas públicas? Então, a gente vê aquela tabela que eu mostrei para vocês, que isso é uma coisa que a gente precisa investir, o Brasil precisa pensar nisso, que é a questão do dado. A gente precisa ter dado, uma base organizada, sistematizada. Então, como que a gente vai começar a pensar isso, né? Então, basicamente isso. Desculpa a correria, acho que foi muito corrido, mas no final a gente pode conversar um pouco mais. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Passo agora a palavra. Primeiramente, obrigada aos organizadores, né, por nos possibilitarem estarmos aqui junto com vocês hoje. Eu gostaria de ficar ali, tá bom? Eu acho que fica mais fácil para apresentar. Olha, eu vou apresentar 2 exemplos para vocês, 2 exemplos práticos de aplicação das geotecnologias. O primeiro é um pouco mais comprido, vai levar uns 15 minutinhos, e o segundo exemplo, 5 minutinhos eu apresento, tá bom? Bom, então é a aplicação das geotecnologias para selecionar espaços rurais potenciais para o agroturismo. Bom, o que é o agroturismo? É o turismo rural que está diretamente ligado, associado com as atividades agropecuárias. Ele envolve diretamente a agricultura familiar, o pequeno produtor, pequenos cultivos e diversidade de atividades. Envolve atividades que exigem planejamento e o apoio da pesquisa. Ele precisa de espaços rurais bem escolhidos, porque uma de suas premissas é a conservação ambiental. Então, o interessante é delimitar núcleos territoriais que concentram atrativos ao agroturismo em todo o eixo de deslocamento do agroturista. E as geotecnologias podem ajudar muito nisso. Então, como esse universo de geotecnologias que temos disponível pode nos ajudar a selecionar essas áreas mais propícias? Olha, eu vou mostrar para vocês no primeiro exemplo, como área de estudo, uma região que fica na região turística do Circuito Paulista das Águas. É uma região formada por 9 municípios na cabeceira da bacia hidrográfica do rio Mogi Guaçu. Já é uma região de tradição turística, né? Pega Serra Negra, Águas de Lindóia, então todo mundo acho que conhece. Bom, eu quero mostrar para vocês como nesse conjunto de 9 municípios a gente pode saber qual deles teria mais potencial para o agroturismo. E
depois de escolhido o município, quais as áreas dentro desse município que podem ter melhor potencial. E também como fazer um estudo numa propriedade rural, uma metodologia, não? Então, o ideal nesse caso é você estudar o potencial, não primeiramente da região, dos municípios, para depois conhecer o potencial da propriedade rural. E nessas etapas, à medida que você restringe a área de estudo, você vai aumentando o nível de detalhamento dos indicadores. E os indicadores são aqueles que nos interessam ao agroturismo. Então, primeiro a gente faz a seleção dos indicadores, faz o levantamento, pode fazer a sua espacialização, avaliação e integração. Aí é um pouco da metodologia. Então, a gente vai trabalhar com os indicadores e eles vão ser referentes aos aspectos ambientais, agropecuários, turísticos, socioeconômicos, que são usados muito como informações complementares, e também de conservação ambiental. Na questão dos 9 municípios, a gente vai fazer uma comparação em relação a esses indicadores e começando com uma avaliação mais genérica. E nessa parte foi utilizado e escolhido aqueles indicadores, né, de uso da terra, cobertura vegetal natural, potencial agrícola, meios de hospedagem, vias de acesso e distância dos núcleos emissores. À medida que você avança para a propriedade rural, esses indicadores, então, devem ser em maior número e em maior detalhamento. E para cada região, município ou propriedade, também existe uma metodologia para tratar os indicadores. Então, você faz o levantamento, adota valores, critérios de ponderação. Quando é menos detalhado, é só a quantidade. Com mais detalhe, você já considera a qualidade também. E assim você chega numa somatória de pontos, tanto para o município como para a propriedade, em relação às suas qualidades para desenvolver o agroturismo. Nesse estudo, você tem várias possibilidades de apresentar os resultados, né? Listas, gráficos, tabelas, quadros, figuras. Eu vou apresentar para vocês mais os resultados finais, tá? Os intermediários não. Então, aqui, para fazer esse estudo, essas foram as geotecnologias utilizadas. Então, o ambiente SIG, foi usado o SIG Idrize, o Idrize Kilimanjaro, o For Windows, Envy, 2 versões, programas vocacionados para SIG, né, o Surf, o AirMapper. Também o AutoCAD foi utilizado para digitalizar curvas de nível, né, da propriedade. Na questão do sensoriamento remoto, foram utilizadas imagens de satélite no Landsat 5, 7, uma foto aérea na escala 1 para 30 mil, que foi ampliada na tela até 1 para 3 mil, e também o radar topográfico da NASA, né, para fazer o mapa de declividade da propriedade rural. Também mapas cartográficos digitais, cartas topográficas em escala 1 para 50 mil, e as cartas planealtimétricas 1 para 10 mil. E também o nosso GPS. Aí eu mostro para vocês um conjunto de procedimentos que foi possível realizar utilizando essas geotecnologias, né? Os principais, mas tem outros intermediários também. Então é uma gama muito grande de ajuda que as geotecnologias nos proporcionam, né? Na questão de análise espacial, georreferenciamento de imagens, espacialização dos atributos, recorte, formação de mosaicos de imagens, cruzamento dos mapas. Então, é muita coisa o que pode nos proporcionar de bom. Aqui já começando a mostrar etapas do trabalho propriamente dito, o início do trabalho foi a montagem, né, do mosaico de imagens que recobrem a região e o georreferenciamento delas. E também o recorte daqueles 9 municípios da área de estudo. Aí um exemplo do mapeamento de uso da terra dos 9 municípios, que foi realizado no Envy na escala 1 para 50 mil. E aí já o resultado da comparação dos 9 municípios em relação ao potencial, em relação àqueles indicadores. E o resultado mostrou que os 3 municípios da cabeceira da bacia, em vermelho, foram os que tinham melhor potencial, sendo que o município de Socorro foi o que recebeu a maior pontuação. Então, sobre ele que nós vamos continuar esse estudo. Esse município ele tem um núcleo urbano bastante concentrado e uma área rural bastante extensa, com muita diversidade de atividades. Então, começando a analisar os indicadores,
na parte ambiental, foram utilizados todos esses, né? O uso da terra, declividade, densidade de drenagem. Então, todos eles foram espacializados. Aí um detalhe do mapeamento da vegetação natural, feito no software ENVI, e também a criação de zonas buffer, né, para mostrar onde estão concentrados as áreas de vegetação natural, para facilitar depois o cruzamento dos dados. Aí já são os indicadores ambientais. Então foram mapeados a vegetação natural, os corpos d'água, classes de declive, onde estão concentrados os atrativos da paisagem, as bacias visuais, enfim. E aí o mapa resultante de potencial ambiental, mostrando nessas áreas mais escuras onde tem um potencial melhor. Agora vamos para os indicadores turísticos, né? Os principais, onde estão concentrados, né, as pousadas, os hotéis, as fazendas, as chácaras. Também assim, aquelas faixas de proximidade aos centros urbanos e os atrativos turísticos, naturais, históricos naturais, culturais, também a oferta de serviços. Aí são aspectos, né, de interesse à visitação lá em Socorro, aspectos naturais. E aí o mapa resultante do potencial turístico. Nessas áreas mais escuras, sempre mostrando o potencial melhor. Com relação aos indicadores de produção agropecuária e hospedagem e vias de acesso, que nós chamamos de indicadores agroturísticos, foram mapeados onde tem uso agrícola adequado, as culturas permanentes, né, os citros, café, que é bastante interessante para a visitação, para o turismo, essa parte de culturas temporárias, meios de hospedagem, enfim, foram reunidos todos esses indicadores. Também poderiam ter sido mapeados as agroindústrias, que é muito importante para o agroturismo, mas nesse trabalho realmente elas ficaram de fora. Aqui alguns aspectos, né, das plantações lá de Socorro e também a pecuária, mostrando o gado bovino. E aí o potencial agroturístico, né, nesse mapa. Nas áreas mais escuras, então a gente tem onde tem maior potencial. Agora, esses 3 mapas finais de potencial ambiental, turístico e agroturístico foram cruzados entre si e geraram um mapa de máxima potencialidade ao agroturismo. É um mapa síntese. Ele mostra onde estão concentradas as áreas que têm atributos de interesse para o agroturismo. Nessas áreas mais escuras é onde o potencial é máximo. Bem, além da parte boa, nós temos também que considerar os aspectos de conservação ambiental. Então, eu mostro aí nessa imagem um conjunto de problemas ambientais, né? Desmatamento, morro sem vegetação, extração de areia e ausência de mata ciliar. Tudo isso tem que ser levado em conta. E também as áreas de restrição de uso, de ordem legal ou ambiental. Então, em Socorro foram mapeadas as áreas de domínio das estradas, lagos e lagoas, tem uma usina lá também, topos de morros, as áreas ribeirinhas, enfim, todo o conjunto de áreas que precisam ser consideradas. Todas essas áreas de restrição juntas, geraram esse mapa, né, em vermelho. E essas áreas, elas precisam de um planejamento diferenciado, porque elas precisam ser utilizadas com muito cuidado e mais para contemplação e com atividades de baixo impacto ambiental. Nós podemos também subtrair essas áreas de restrição daquele mapa síntese de potencial. Com isso, a gente consegue ver as áreas de excelência, né, para o agroturismo, aquelas em laranja. E nessas áreas de máximo potencial, nós podemos espacializar as propriedades rurais principais que estão localizadas aí, as chácaras, as fazendas, também as agroindústrias, e fazer um estudo entre elas de viabilidades, ver quais têm alguma aptidão já para desenvolver a atividade e criar, por exemplo, circuitos de visitação, né, criar roteiros turísticos unindo umas às outras. E também a gente pode estudar, por exemplo, o potencial para o agroturismo de uma fazenda, de uma propriedade qualquer. Então, nessa área número 1 ali, foi escolhida a Fazenda da Fartura,
que é uma antiga fazenda de café no estado de São Paulo, que ainda continua produtiva. Então, como foi feito esse estudo? Do mesmo jeito que foi feito para os municípios. Você seleciona os indicadores, faz um mapeamento, adota critérios de ponderação e pontua esses indicadores em nível local. Os indicadores são aqueles referentes aos aspectos ambientais, de produção agropecuária, turísticos e socioeconômicos. Sempre num número maior de detalhamento. Aí é quantidade e qualidade. E aí você pode gerar um inventário, a partir daí um diagnóstico e ter um cenário atual da propriedade. E as geotecnologias podem ajudar bastante nesse processo. Aí eu mostro já então o trabalho sendo feito na propriedade rural. Aí já são os limites, o limite da propriedade sobre a imagem de satélite e sobre a fotografia aérea, e sobre a imagem de satélite e a fotografia aérea. Aí o trabalho de mapeamento de uso da terra, já na escala 1 para 10 mil, mostrando, né, as áreas onde tem vegetação, onde tem os cultivos, onde tem a sede, enfim, dando um panorama aí. Alguns aspectos da produção que tem na fazenda, né, de cultivos. Também da parte de pecuária e silvicultura, é uma fazenda bastante diversificada em atividades. Aí, por exemplo, já entra nos indicadores ambientais, o mapeamento da vegetação natural, também a parte de recursos hídricos, aí vem a parte de solos, com as classes de declive e declividade, também a altimetria, modelo digital de elevação, e também o mapa de fragilidade de uso da terra. Para obter esse mapa, você cruza o mapa de uso da terra com o mapa de classes de capacidade de uso. Na fazenda, a gente vê que tem 15% de problema, né, de uso inadequado. Um exemplo lá é uma área de plantação de milho morro abaixo, que favorece a erosão. E aí, um mapa do cenário das categorias agroturísticas. Ele é muito baseado no mapa de uso da terra. Aí você sabe onde na fazenda você pode propor alternativas de lazer e turismo envolvidos com o uso da terra. Então, onde você pode ter lazer associado à vegetação natural, trilhas, ou às culturas, enfim, ou à parte histórica. Aí alguns aspectos, né, de atrativos naturais da fazenda, tem até uma reserva particular do patrimônio natural. E aí a parte de edificações, equipamentos, tudo isso é muito interessante para visitação local. Inclusive, por curiosidade, né, essa máquina de café, ela é muito grande e ela só tem 3 dessas no estado de São Paulo, é uma máquina importada. Então, para a gente visitar, é muito interessante. Aí também a parte de vias de acesso, circulação interna. E também precisamos considerar a parte ambiental, na parte de impactos. Como tem gado na fazenda, essa parte onde eles se alimentam e bebem água, tem muito pisoteio e muita erosão. E também tem uma erosão do solo causada por desvio de curso d'água. Essa fazenda é muito antiga, isso já aconteceu há muitos anos atrás, mas continua lá. E também tem lixo, alguma coisa de lixo. Enfim, todas essas informações, esses dados integrados, permitiram criar um cenário da fazenda mostrando quanto ela se distancia do ideal na questão do potencial agropecuário, ambiental e turístico. Aí é fácil de você visualizar onde estão os problemas e onde você deve empenhar mais esforço para resolver a situação e chegar na situação ideal. Então, esse exemplo mostra no seu conjunto, né, se você conhecer as potencialidades e as limitações para o agroturismo. Primeiro, em nível de região, de municípios e depois de propriedade rural, você pode elaborar propostas de ação integradas, sugerir alternativas de ação, recomendar a minimização de impactos em diferentes níveis de detalhamento. Isso é o planejamento integrado, isso favorece que a atividade tenha mais chances de sucesso. E esse exemplo também mostra, né, que o uso de geotecnologias foi essencial para realizar esse estudo e mostrar esses resultados.
Muito bem, esse foi o primeiro exemplo. Agora eu vou partir para o último. Tá? Esse exemplo já é aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Cachoeiras de Macacu. E é um estudo que a Embrapa fez sobre a viabilidade do agroturismo de base familiar nesse município. Esse município ele fica na bacia hidrográfica do rio Guapimacacu e nessa região turística da Serra Verde Imperial. Ele é um município que tem muitas características favoráveis para o agroturismo. Ele tem uma agricultura expressiva, tem muitos assentamentos agrícolas, a agricultura é familiar, tem muitas agroindústrias, tem riqueza de atributos naturais e tem a vocação para o turismo e para o turismo ecológico e rural. Só que, no entanto, o agroturismo lá é totalmente inexpressivo. Então, ele precisa mesmo de um estudo de viabilidade e de um planejamento adequado, e as geotecnologias podem ajudar nisso. Bom, para fazer esse estudo, a gente precisamos fazer um levantamento de dados secundários, primários, fazer o trabalho de campo, mapear os indicadores, integrar esses dados para depois obter um diagnóstico. E claro que os indicadores são aqueles que interessam para o agroturismo, que são os aspectos ambientais, socioeconômicos, histórico-culturais, uso da terra, infraestrutura de gestão do turismo, meios de hospedagem e outros. Lá em Cachoeiras de Macacu, nesse estudo, nós utilizamos imagens de satélite e o SIG-ENVI e o ArcGIS para fazer os mapeamentos de uso da terra, o geoprocessamento, gerar um mapa de pontos de interesse ao agroturismo, que são dos produtos finais, e também o GPS, fundamental para localizar os pontos de interesse. Aí eu quero mostrar que em Cachoeiras de Macacu existem muitos locais e muitas atividades diferentes que são muito interessantes para a visitação de turismo rural. Então tem as culturas, tem a parte de agricultura orgânica, tem também piscicultura, aras, laticínios, na parte de goiaba, que é muito legal. Tem muita coisa que dá para aproveitar para a atividade agroturística. E todos esses pontos podem ser espacializados. E foi isso que nós fizemos. Percorremos o município, espacializamos esses pontos de interesse e elaboramos um mapa. Esse mapa, o pano de fundo dele é o mapa de uso da terra de 2007, também da Embrapa. Por quê? É interessante para o agroturismo a gente saber onde tem as áreas de cultivo, por exemplo, aqueles amarelinhos, e as áreas de vegetação natural, as áreas de pastagem. Então, nesse mapa, nós conseguimos mapear todos os locais que são interessantes para o agroturismo, onde tem as agroindústrias, onde tem propriedades rurais que têm interesse em trabalhar e têm aptidão para isso, os empreendimentos industriais, enfim, tudo que era possível mapear. Também colocamos como referência alguns atrativos turísticos que já existem no município para você ter a localização. Também fizemos um estudo dos meios de hospedagem atuais. Então, os que estão aí estão atualizados, o que existem estão ativos. E também as instituições, a prefeitura, onde é a localização de Secretaria de Turismo, só para ter uma referência. Então, com esse mapa, fica mais fácil visualizar, por exemplo, os circuitos que a gente pode percorrer, criar circuitos de visitação e também o planejamento. Então, assim, com o uso das geotecnologias nesse trabalho em Cachoeiras, nós conseguimos fazer levantamento e integração de dados, conseguimos gerar um mapa de pontos de interesse, conseguimos realizar um diagnóstico de potencialidades e limitações do município para desenvolver essa atividade. Também conseguimos elaborar um plano preliminar básico para orientar o desenvolvimento do agroturismo no município, disponibilizando diretrizes e propostas de ação, e também sugerindo roteiros de visitação. Tanto o diagnóstico quanto o plano estão sendo disponibilizados, vão ser disponibilizados em breve no site da Embrapa Solos. Já está no finalzinho do processo de editoração e publicação. E, enfim, com isso, com essas informações, fica mais fácil a tomada de decisão por parte dos governos e também a geração de políticas públicas voltadas para a gestão do agroturismo. E a gente viu que também o uso das tecnologias foi muito importante para a gente chegar a esses resultados.
Então, foi isso que eu gostaria de mostrar para vocês, uma coisa bem prática. Obrigado, Bernadette. Bem, senhores, abrimos as perguntas, então. Perguntas aqui iniciais nós temos? Gabriel? 1 minuto. O microfone ele vai aí. Bom dia, meu nome é Júlio César da Ampla. Eu tenho uma pergunta para a doutora Elaine, justamente sobre a bacia do rio Guapi-Macacu. Eu já tinha formulado essa pergunta, depois a senhora também falou sobre a bacia. Existe um projeto do governo do estado de construir uma barragem nessa bacia. Eu, sinceramente, ainda não tenho opinião formada. Não sei se sou contra ou se sou a favor. Eu acho até que essa questão está sendo tratada muito politicamente, em vez de tecnicamente. Eu queria saber se a Embrapa já tem uma opinião, qual a opinião da Embrapa sobre esse assunto? Pronto. Bem, esse realmente é um tema muito polêmico, né? A gente acompanha, né, um pouco dessa discussão, porque uma boa parte dela realmente é muito difícil acompanhar, porque não nos parece tão aberta assim. E, de certa forma, nós acompanhamos também um pouco a vida dos agricultores que moram na bacia. Nós temos alguns trabalhos na comunidade de Serra Queimada, que é uma das comunidades que seria atingida, né, caso essa bacia realmente essas represas realmente sejam feitas, né? Nós não temos, na verdade, informação suficiente para dizer isso é bom, isso é ruim, né? Nós não temos essas informações, não temos o conhecimento necessário em todas as áreas, né? Todo o conhecimento hidrológico realmente para afirmar somos favoráveis ou não somos favoráveis. O que nós temos é uma série de informações sobre estudos que têm sido feitos na região há muito tempo, né? E que nós podemos colocar à disposição, né, para realmente que isso possa contribuir com as informações necessárias para essa tomada de decisão sobre a construção ou não, né, da barragem. Então, nisso que a gente pode contribuir. Mas realmente é um assunto muito polêmico, não envolve apenas o conhecimento do meio físico, nós sabemos disso, né, que é mais a nossa área de atuação, mas também todo o conhecimento da dinâmica da população local, né, e são coisas que a gente não conhece o suficiente para dar um parecer assim tão simples, sou favorável ou contra. Bom, um breve comentário antes de uma pergunta, que eu teria inúmeras perguntas, né? As apresentações de vocês aqui só corroboraram um sentimento que eu trago há muito tempo como cidadão brasileiro. Eu tenho muito orgulho da Embrapa. Acho que, juntamente com o INPE, e aí certamente algumas outras talvez possam ser listadas, mas para mim a Embrapa é um dos símbolos, um dos ícones da competência nacional e do quão vocacionados nós estamos como país para desperdiçar as nossas competências. A minha questão, rapidamente, há alguém aqui que trabalhe em município, represente o município, governos municipais? Não? Gabriel, tem? Tá bom. Tem nos inscritos quantos municípios estariam representados? Bom, mas tem sido um pouco a nossa perspectiva, quer dizer, é a nossa perspectiva e tem sido um pouco a nossa angústia, não é? Que é exatamente
a intenção de promover esse tipo de capilarização de conhecimento, de instrumentalizar as nossas estruturas técnicas, e volto a dizer, não só técnicas, mas principalmente de gestão, isto se dá a passos muito lentos. Não é? E a minha pergunta é: como se dá essa interação dos municípios com a Embrapa? Como é que os municípios se movimentam? Certamente o Embrapa terá vários movimentos em direção aos municípios, até porque eles são naturalmente a base de estudo, de desenvolvimento, não é? dos projetos da Embrapa, mas no outro sentido, qual tem sido o movimento espontâneo dos municípios buscando a expertise da Embrapa para subsidiar seus planos de governo, seus projetos de planejamento nos mais diferentes níveis? Essa seria a síntese de várias perguntas que eu gostaria de fazer, mas o tempo, infelizmente, me impede. Bem, a Embrapa, eu acho assim que a grande filosofia de trabalho dela é realmente atender às demandas da sociedade, né? Tanto que nós somos constantemente demandados, né? Então, assim, às vezes o que nos distancia um pouco da academia é porque a gente tem que estar sempre correndo atrás de dar resposta a problemas da sociedade, né? Então, isso de alguma forma nos aproxima, inclusive, do poder público. Né? Não posso dizer para você que existe uma forma organizada, um canal único onde, por exemplo, as administrações municipais vão lá e demandam um tipo específico de serviço. Isso não existe. Mas existem diferentes formas, né, da gente desenvolver trabalhos que são demandados. Muitas vezes acontece, por exemplo, eu vou pegar alguns exemplos, né, para ilustrar. No caso de zoneamentos, né, existem governos do estado que demandam mesmo da Embrapa o levantamento, a realização de um zoneamento para todo o estado. Né? Então, tem o caso, por exemplo, que nós nos envolvemos por vários anos na Embrapa Solos, o zoneamento do Mato Grosso do Sul, o zoneamento da Lagoas, né, todos os que foram lançados. O trabalho aqui apresentado da cana-de-açúcar, uma demanda muito grande, né? E para o zoneamento da cana-de-açúcar. Então, todo esse conhecimento, de alguma forma, vai subsidiar políticas públicas. Né? Agora, em termos de município, né, nessa escala municipal, você já não tem uma demanda tão organizada que eu vejo. Né? Talvez alguém possa contribuir mais comigo, mas já não é uma demanda assim tão organizada. E nós trabalhamos com projetos. Muitas vezes a gente tem contato com alguma região, elabora um projeto que passa realmente por um edital, né, por um processo competitivo, submete o projeto, se ele for aprovado, nós desenvolvemos. Nós trouxemos vários exemplos de Cachoeiras de Macacu, porque esse ano nós completamos 10 anos atuando no município. A primeira atuação foi com o plano de manejo da APA, né? E começou justamente para fazer o plano de manejo da APA, que não era uma demanda do município, era uma demanda externa, mas acabou que nós fomos ficando lá, né, porque tem uma agricultura realmente interessante, agricultura de base familiar, expressiva, né, que abastece parte aqui do mercado do Rio de Janeiro, tem uma série de peculiaridades daquela região, que nos fez desenvolver alguns projetos lá. Mas isso realmente não foi uma demanda do município, mas hoje acabou que nós temos uma parceria realmente com o município e estamos desenvolvendo uma série de atividades lá. Né? Não sei se eu respondi, mas é assim que eu vejo que acontece. Se alguém quiser complementar alguma coisa. Temos mais alguma pergunta essencial? Mais alguém? À distância nós temos? Bom, o Rodrigo perguntou se as unidades de zoneamento elas podem ser bacias hidrográficas ou algum outro tipo de território pré-estabelecido. Foi essa a pergunta.
O zoneamento ele pode ser, sim, feito na nível de bacia hidrográfica. Isso vai muito do objetivo que você tenha de esquadrinhar determinado território. E isso está muito pautado nos dados. Se você tiver dados, quanto mais dados refinados você tiver, maior informações precisas você vai ter acerca daquele território. E às vezes isso é uma limitação. Trazendo, por exemplo, de mapeamento de solos, né? A gente tem uma grande lacuna, digamos assim, é muito geral as informações a nível nacional de levantamento de solos. Há um trabalho tentando avançar nesse quesito, mas ainda é difícil, não temos equipe suficiente para exercer esse tipo de trabalho, então temos limitações, mas a gente também vê como uma chance de oportunidade a um curto prazo de estar melhorando nesse quesito, entendeu? E isso vai também de outro tipo de informações, como de informações climáticas, enfim. Não sei se consegui responder. Tem mais nenhuma? Não? Só esqueci de um detalhe sobre também. A Embrapa tem um serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode se dirigir ao SAC para tirar alguma dúvida ou também gerar alguma demanda, né? E através do SAC também esse tipo de demanda pode chegar a acabar virando uma demanda de pesquisa, algum trabalho voltado para sei lá, por exemplo, para um município. Tá? Então, é um serviço de atendimento ao consumidor que pode ser acessado pela página da Embrapa na web. Mais uma pergunta inicial? Online não temos, né? Temos? Eu queria fazer uma também, por gentileza. Em termos dos municípios, da capacitação técnica para poder consumir essa informação. A gente sabe que são diversos municípios, cada um tem um certo grupo, uma certa estrutura técnica, né? Mas o movimento que se percebe no consumo desses dados tem aumentado o interesse, tem aumentado essa busca? Como é que vocês veem isso? Bom, a Embrapa, ela, na verdade, assim, a gente tem uma divisão, né, interna, que ela tem uma parte de pesquisa e tem o apoio à pesquisa e inclui, né, dentro desse apoio a questão de transferência de tecnologia, que é justamente nessa ideia, né, de fazer com que a pesquisa gerada dentro da unidade chegue à sociedade, né? E aí, dentro dessa gama de coisas, né, que são oferecidas, tecnologias, metodologias, existem cursos e capacitações, né, que podem ser acionados e aí, mais uma vez, o SAC, ele é um canal que pode ser utilizado para isso, né, mas o que a gente percebe é que existe uma demanda muito grande que chega e geralmente tem uma demanda muito grande de estudantes, né, solicitando base de dados. E assim, o que a gente, né, pelo menos a minha percepção também, vai muito ao encontro do que a Elaine colocou, de que por parte dos municípios a gente não percebe uma demanda tão sistematizada, tão bem assim colocada, vamos dizer, né, chegando para a gente. Por parte dos estados, sim. E aí a gente pode pensar uma série de coisas, por que isso acontece? Talvez seja até uma boa coisa para ser investigada, né? Se é uma questão de orçamento, se de repente eles imaginam que contratar, né, de ter uma prestação de serviço, algo no sentido custaria, né, seria um orçamento muito alto para o município, se realmente não existe interesse, enfim, acho que aí são coisas que precisam ser investigadas mesmo e tentar melhorar esse acesso, né? E uma outra coisa que acaba, de certa forma, atendendo aos municípios, que a gente tem muito trabalho junto às OEPAs, que aí inclui a Emater, né, que são esses órgãos de extensão rural. Então, esses órgãos, não sei se vocês devem ter o conhecimento, eles têm escritórios regionais. Então, cada escritório ele atende um número de municípios. Então, a gente acaba tendo um contato mais estreito com o município
através desses órgãos de extensão. Porque às vezes você está fazendo um trabalho, por exemplo, lá em Macacu. Então existe a pessoa do escritório do Emater local que faz ali o contato, ajuda nessa mobilização com os agricultores, faz um contato ali, um meio de campo com a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente. Então o nosso trabalho ele funciona muito também nessa formação de pequenas redes, né, ali na área de atuação. E que aí inclui o município. Tá? Mas, assim, a chegada, né, uma demanda chegando formalizada de município na Embrapa realmente é algo que não é muito comum. Né? Bom, tem uma pergunta conjunta do Anderson e da Eduarda a respeito das dificuldades, os limitadores sobre um trabalho mais abrangente de zoneamento, que o Evaldo estava abordando, que tem uma série de dificuldades e tudo. Quais seriam as maiores dificuldades? Essa que é a questão. As maiores dificuldades de zoneamento? Exato. A questão, como eu já falei, volto a frisar novamente, a questão é a limitação de dados, como a própria Ana falou, né, que às vezes a gente tem limitações de informações, para que aí consiga gerar zoneamentos mais elaborados. Vejo assim, limitação de informações para gerar informações mais refinadas que no final acabe auxiliando na tomada de decisão até a nível de propriedade rural. É claro que isso, se a gente já conseguir chegar a um nível de município, já ajuda bastante, mas chegar no futuro, não sei em que tempo, a nível de propriedade rural vai ser melhor ainda, né? Vai estar auxiliando os produtores a tomar decisões mais precisas, digamos assim. Tem uma outra pergunta do Antero, ele se identificou aqui, é representante do município de Tangará da Serra, no Mato Grosso, e perguntando se existe algum programa voltado a municípios que sejam cadastrados no SINCOV, sigla que ele usou aqui, para zoneamento, assim como existe para as zonas econômicas especiais dos estados. Não saberia dizer. Antero, infelizmente. Bom, o Gabriel me pede para avisar ao Antero que, infelizmente, a bateria do microfone dele acabou, mas a pergunta dele colocada aos membros da mesa, não há, no momento, informações sobre essa questão. Eu só queria complementar esse tema da relação com os municípios, que a minha perspectiva é a perspectiva da construção de uma cultura. Né? Nós temos um país que é meio paradoxal. A experiência mostra que existe todo um movimento vamos dizer assim, de busca de informações para bases planejadas dos governos estaduais. Entretanto, a nossa estrutura de relação criou, de alguns anos para cá, uma relação direta de governo federal com os municípios, bypassando praticamente o governo estadual. Então, isto, né, me levaria a pensar que a questão, por exemplo, do custeio de construção de estruturas técnicas qualificadas e de desenvolvimento de projetos para fazer um upgrade nessas ações de gestão, de planejamento e gestão, elas teoricamente estariam hoje em melhor situação. Não pensando no momento presente de uma crise econômica ainda em evolução, mas se nós nos reportarmos aos últimos anos, onde nós tivemos bastante dinheiro sendo investido, não só na questão do campo, na questão urbana, no Ministério das Cidades, etc. Então, o que eu chamei de angústia é exatamente talvez dificuldade de nós construirmos um processo mais sistêmico
né? Como a Ana Paula colocou, não faltam leis, não faltam projetos, não faltam... Às vezes, sequer faltam dados. Às vezes, as questões não são nem de ausência de dados, mas da ignorância de que esses dados existem, da ignorância de como obtê-los. Por exemplo, a questão da INDE, né? A questão da INDE também me parece ter como valor maior a questão cultural. É óbvio que a disponibilização dos dados é fundamental, mas o valor maior, a meu ver, da INDE é provocar as pessoas com relação a esse novo momento, essa nova possibilidade e necessidade de entendimento do valor da informação, da disponibilização da informação e da economia, não é? Quando você tem um repositório e que você deixa de ter vários e vários episódios de superposição de investimentos para obter a mesma informação. Não é? Então, a nossa grande meta é exatamente tentar, junto com todos os atores que no Brasil lidam com essas ferramentas, e é óbvio que elas não são a panaceia, elas apenas se colocam hoje como um instrumento bastante importante na construção desse novo modelo de gestão que se espera, não é? De tentar, de alguma maneira, construir um mutirão de conscientização, de alerta, de sensibilização, para que haja, por parte dos municípios, esse entendimento, porque sequer é um investimento elevado. Não é necessário estabelecer investimentos vultosos para que você possa plantar essa ideia e começar a sistematizar essas interações com o que já tem construído e com o que ainda tem e se pode e se deve construir. Não é? Essa atomização que nós temos, não é, no país é absolutamente mortal, porque ela significa, por um lado, um desperdício de recursos imenso e, por outro lado, uma certa imobilização na construção de caminhos mais eficazes, porque quando você diz tem que fazer isso, não, você já tem. Tem, mas e aí? Como é que transforma o ter em algo realmente utilizável? Não é? E essa sensibilização, essa possibilidade de capilarização desse conceito, dessa cultura pelos municípios, é óbvio, está subordinada a tantas e tantas distorções de modelo, de matriz de gestão pública no Brasil. Essa questão, por exemplo, vão fazer uma barragem. Né? Até o vão vai demorar a descobrir quem é esse vão. Né? Vão fazer uma barragem. Né? E as coisas são assim. Não é? No dia que nós tivermos, não a inversão, porque hoje é que está invertido, mas no dia que nós tivermos uma base de gestão no país, em que você tenha do local para o geral, ou seja, você venha construindo pela soma das realidades políticas mais abrangentes, etc., talvez a gente finalmente consiga desaguar toda a potencialidade desse país e a gente deixe de ser algo do futuro, né? E passe a ser algo real e presente. Né? Então esse é o convite que a gente faz. Nós estamos nos oferecendo aos municípios, nós não queremos vender nada aos municípios. Às vezes até brinco, se a universidade talvez batesse na porta e vendesse um pacote, talvez fosse mais fácil do que dizer que ela, como ente público, é obrigação dela, não é favor nenhum, não é nenhum gesto, né, altruísta, é do rol de responsabilidades de uma universidade pública estar lado a lado com as demandas da sociedade. Então é esse o convite que eu faço àqueles que, porventura, têm alguma possibilidade de interação com os municípios, que coloquem essa questão, que provoquem essa
esse olhar de que é necessário somar todos esses esforços para que a gente busque, né, uma única linguagem na medida do possível, que a gente busque uma direção em que todos estejam trabalhando no mesmo sentido, com o mesmo objetivo, para que a gente não tenha eternamente essa Babel que é a realidade, né, da nossa história em termos de investimentos públicos, em termos de decisão pública, em termos de gestão, em última análise, dos nossos destinos, né? Eles erram e nós pagamos. Esse é que é o problema maior e que precisa ser resolvido. Bem, senhores, devido ao nosso avançar, eu queria agradecer a presença de todo mundo aí, da Embrapa, da Elaine, do Evaldo, da Ana Paula e da Bernadette. Muito obrigado. Então a gente encerra a nossa parte agora da manhã, a gente retorna às 13h40, tá? Nesse mesmo espaço. Obrigado.